Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 12 de julho, cuja leitura bíblica do dia em Mateus 14 e também 1 Crônicas, capítulos 9 e 10. Possivelmente todos já ouvimos ou lemos em noticiários ou ainda soubemos por conhecidos a respeito de impactantes relatos de morte. E sem falar na morte de familiares ou amigos, que sempre é algo difícil de lidarmos. E tem uma notícia para te dar. Morreu um servo de Deus. Abra comigo, por favor, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, verso 1 em diante. Nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João, o Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu, com um juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se. Mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. Pois bem, a morte de João foi um evento dramático, impactante. Como nós vimos aqui, ele preso por causa de uma trama, ele foi degolado e algo assim bem dramático. E dentro da meditação do dia 12, nós encontramos ali um texto no Antigo Testamento mostrando também a respeito de uma morte dramática, a morte de Saul, e João foi morto sendo degolado. Mas Saul, depois de morto, foi degolado. Olha o que diz primeiro livro de Crônicas 10, 13, 14. A morte também dramática de Saul, rei Saul, mas de forma negativa no caso dele. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O Senhor Jesus, a Bíblia nos mostra que ele não ficava indiferente com notícias sobre alguém morto. Por exemplo,
ele não ficou indiferente à morte de Lázaro. João 11, 32 a 45. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que me ouves, mas eu te disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E aí Jesus chorou porque estava emocionado pela perda do amigo. Jesus chorou por ver a tristeza de Maria e do povo, ali dos amigos ali próximos. Jesus chorou, moveu no seu íntimo por raiva de que o povo não cria no que viria a seguir, no que poderia vir a seguir, a ressurreição, uma mistura de coisas. Fato é que Jesus não foi indiferente. Não apenas ele não foi indiferente no seu emocional, como também ele realizou um milagre, ressuscitando um morto de 4 dias, algo inimaginável para Israel. Fato é que, inclusive, a Bíblia relata que muitos creram que Jesus era o Cristo por causa disso, tá? O reconhecendo como Cristo. Aqui diz que muitos que tinham visto isso creram nele, tá? E explicitamente, alguns textos mais à frente dizem que o reconheceram como sendo o filho de Davi, o descendente de Davi, o Messias, por conta desse grande milagre. Jesus também não ficou indiferente com a morte da filha de Jairo. Marcos 5, 21 a 24. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava, estando, agora 35 a 43, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga que disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme.
e riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Vemos um pai aflito. Jesus vai até ele, segue, né? A menina ainda à beira da morte, mas ainda não morta. Até que a menina morre. O pai ouve a notícia. E Jesus, escutando a notícia, na mesma hora vira para o pai e diz: Não temas, crê somente. E vai até a casa de Jairo e ressuscita a menina. Jesus não foi indiferente àquela morte. Jesus não foi indiferente à morte do filho da viúva de Naim. Lucas 7, 11 a 17. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o a sua mãe. E todo se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Jesus se moveu de íntima compaixão daquela mãe, que era uma viúva, perdendo o seu único filho. E o texto que se segue a partir daqui, após o versículo 17, a sequência no texto, mostra que quando João, do cárcere, fica sabendo disso e dos feitos do Senhor, ele envia os discípulos para confirmar se de fato Jesus era o Cristo. Versos 18 a 23 de Lucas 7. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Provavelmente, como a maioria dos judeus, João também esperava um reinado físico, já estabelecido naquele momento, com a vinda do Messias. Eles esperavam assim, eles não entendiam que o reino de Deus, ele já... meditação nossa, né, recente, que o reino de Deus já se faria presente, com evidências, tá? Ações no reino, mas que ele seria consumado a partir do retorno de Cristo. Então, eles não tinham esse entendimento. Então, João pensou: calma aí,
estou pregando o evangelho. Eu estou aqui preso por causa disso. E eu tenho essa expectativa, é o que eu entendo na palavra, como leitor das Escrituras, como ouvinte das Escrituras na sinagoga, por exemplo, eu tenho essa expectativa de que o Messias vem. Para mim, o Messias é Cristo. Mas espera aí, por que eu estou preso por pregar o Evangelho e fazendo isso antecedendo ele, preparando o caminho? E por que ele ainda não destronou o Império de Roma, o Império Romano, e assumiu o governo de Israel? O que está havendo? Será que de verdade ele é o Cristo? Então ele tinha essa expectativa. E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa, né? Cura ali e responde fazendo menção a textos de Isaías, que João conhecia muito bem. E de fato, a partir dali, dos porões daquele cárcere, João foi promovido à glória eterna. Ele morreu como mártir por pregar a verdade. E quando Jesus fica sabendo, a Bíblia diz que Jesus se retirou dali num barco para um lugar deserto. Deus não deseja de qualquer maneira a morte do ímpio. Ezequiel 18, 23 nos diz isso. Mas que ele deseja antes que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Salmo 116, 15 diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Morrer ali um santo. Jesus sabia de tudo isso. E também ele sabia que João ressuscitaria. Para os servos de Deus, para os santos, há ressurreição e vida. João 11, 23 a 27. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Falando com Marta. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eles tinham essa expectativa nas Escrituras. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então Jesus sabia de tudo isso. Sendo ele Deus. Quando Jesus soube da morte de João, o Senhor foi retirar-se para um lugar deserto. Em Marcos, numa referência sinótica, nós vemos que uma referência ali ao relato dos apóstolos retornando da missão que Jesus tinha dado a eles, e Jesus os chama para descansarem um pouco. Que missão foi essa que Jesus deu a eles? Quando Jesus ele comissiona, envia, né, os discípulos ali relatando coisas que estavam fazendo, eles chegam, Jesus se compadece deles, né, e resolve cuidar. E ali tem uma atitude de cuidar, resolve não, ali tem uma atitude de cuidado com seus discípulos. Marcos 6, 27 e 32. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram seu corpo e o puseram no sepulcro.
E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Com a informação dos dois evangelhos, podemos entender que aconteceram as duas coisas. Primeira, Jesus ia para um lugar reservado após a notícia da morte de João. E a segunda é que, de fato, os apóstolos, ali naquele momento, chegaram na missão, sendo convidados pelo Senhor para um pouco de descanso. Tá? Nesse meio tempo, ocorre a primeira multiplicação de pães. Mas após todos se alimentarem, o que acontece? Jesus envia os discípulos, os apóstolos, de volta para o outro lado da margem do mar, na Galileia, do lago de Genezaré, quando corre ali a tempestade, e Jesus vai sozinho à parte orar, evidenciando que essa era a intenção inicial ao ele saber da morte de João. Morreu um servo de Deus. E quem era João o Batista? Vou mencionar aqui alguns textos que eu mencionei também numa pregação recente na igreja, e talvez você tenha até assistido o vídeo publicado, não sei, mas que eu quero mencionar importante de entendermos quem era João o Batista. Aqui mesmo em Mateus 14, versos 1 a 4, nós vemos que ele era uma voz profética diante do governo. Em que sentido? Confrontando o pecado. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. Ele era uma voz profética diante do governo, do governante que estava em pecado. Ele era uma voz profética diante da sociedade. Versículo 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. O tinham como profeta. Ele era uma voz profética. Ele era de uma família de crente, berço de crente. Uma família de servos de Deus. Lucas 1, 5 e 6. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Lembrando que esse Herodes aqui não era Herodes, esse Herodes que degolou o Senhor, era pai dele, né? E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Os seus pais eram servos de Deus. João era a resposta de oração. Lucas 1, 7 a 14. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Lembrando aqui, uma pausa, é que o João, Zacarias, você tinha uma quantidade muito grande de sacerdotes em Israel, e divididos em turmas. E havia o rodízio entre as turmas. E entre cada turma
que cada turma era grande, era escolhido aquele que iria oferecer incenso no templo. E era algo que, pela quantidade de sacerdotes, era algo que acontecia uma vez na vida para cada sacerdote, por causa do rodízio, da quantidade. Então, aquele momento ali era um momento do sacerdócio de Zacarias, pai de João. E continuando aqui a leitura. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas um anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Família de servos de Deus, resposta de oração, e ele era alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre, porque o versículo 15 diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O que aconteceu com aquele menino? Aquele menino cresceu na fé, versículo 80 de Lucas 1, e o menino crescia e se robustecia no muque, em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista, ele tinha um chamado, revelado por anjo, Lucas 1, 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, preparando o caminho. Ele tinha um chamado confirmado em profecia, Lucas 1, 76 a 79. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Agora era o pai dele, Zacarias, que cheio do Espírito Santo começa a profetizar sobre a vinda do Senhor Jesus, e depois, dentro da profecia, ele direciona a profecia sobre o Filho, a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele tinha um chamado profetizado nas Escrituras. Lucas 3, 3 e 4. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele tinha um chamado consciente. João 1, 19 e 23. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então que: és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele era consciente também do seu chamado. Ele era um servo de Deus. João era um servo de Deus. Ele exercia o seu ministério fora do sistema do mundo. Lucas 3, versos 1 e 2 na parte A. E 2, né? 1 e 2. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia,
e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Você tinha ali um governo muito bem configurado, mencionado aqui em Lucas detalhista, e você tinha 2 sumos sacerdotes. Na verdade era para ter um só, e ali você estava genro e sogro, considerando que o sogro ali era o sumo sacerdote de honra, né? Chamamos assim. Mas João, que era filho de Zacarias, qual deveria ser o ofício dele? Ser um sacerdote, porque o seu pai era sacerdote, o sacerdócio de geração em geração. Mas, porém, todavia, João não era um sacerdote. Ele não deveria estar exercendo sacerdócio, teoricamente, mas João saiu do sistema. E ele não apenas confrontava o governo pelos pecados, né? Não é se rebelar contra, desobedecendo, mas confrontar o pecado. Ele saiu do sistema do mundo, saiu do sistema religioso, não era aliado ao sistema político, ele saiu desse sistema. E também saiu do sistema econômico. Nós vamos ver mais à frente a simplicidade da vida dele. Ele exerceu seu ministério ligado em Deus. Porque no versículo 2 diz que, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Veio no deserto a palavra de Deus. Não é que chegaram os rolos, os livros, a escritura chegou até ele lá, para que ele lesse. Não. Na verdade, Deus trouxe a ele a palavra. Ou seja, ele tinha liga com Deus. João era um servo de Deus. Ele exercia seu ministério de forma dedicada. Lucas 3:3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então não é que ele ficava ali ao lado do rio, aguardando apenas que as pessoas chegassem, mas ele percorria a terra ao redor, pregando o batismo de arrependimento. Pregando o batismo de arrependimento. Ele exercia seu ministério de forma bíblica. Lucas 3, de 3-6. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Ele exercia o ministério de forma bíblica. Ele exercia o ministério de forma humilde também. Lucas 3:15-17. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E João também exercia o seu ministério como verdadeiro servo de Deus, entregando a Deus toda a glória. João 3:22-30. Depois disto foi Jesus com seus discípulos
para a terra da Judéia, e estavam ali com eles e batizavam. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo é esse tal de Jesus aí, sabe? Além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mais Deus e menos eu. Mais Deus e menos eu. Ele cresça e eu diminua. A Deus toda a glória, sempre. João era um servo de Deus. Ele tinha fé em Cristo. João 1, 29 a 37. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. Ele cria que Jesus era o Cordeiro de Deus. O Pai falou para ele: o que ele disse? Mas o que me mandou a batizar em água, esse me disse: Sobre aquele que vide descer o Espírito, sobre ele repousar. O Pai falou com ele, as Escrituras já anunciavam. O Pai falou com ele, lembra que a palavra de Deus vinha a ele? E sobre quem você vê repousar o Espírito, esse é aquele que batiza no Espírito. Então, ele vendo o Espírito repousando em forma de pomba, testificou, e quando ele foi batizar o Senhor, ele falou: olha, o Senhor vem a mim para que eu te batize, mas na verdade eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, porque Jesus é santo. E aí ele é Deus. E aí ele disse: não, deixa assim, porque convém que se cumpra a justiça. Então o Pai falou, o Espírito Santo confirmou, Jesus atestou que de fato Jesus era o Cristo. Ele cria que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cria que Jesus foi enviado, dado como presente pelo Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna por meio do arrependimento de seus pecados. Ele cria que, arrependendo-se dos pecados, aquilo que ele pregava, lembra? Arrependei-vos. É necessário que vocês apresentem fruto digno do arrependimento. Isso que ele pregava, ele cria
e sabia que, pelo arrependimento de pecados, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus enviado ao mundo, nos dado como presente, como prova do amor de Deus, é Ele que tira os nossos pecados. João, ele vivia em simplicidade. Mateus 3, verso 4. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João era um servo de Deus, que recebeu do próprio Deus, na pessoa de Cristo, do Filho, o testemunho de que ele era um servo de Deus. Mateus 11, 7 a 14. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Morreu um servo de Deus, degolado, na prisão, como Marte, porque pregava o Evangelho, cria em Jesus Cristo e pregava o Evangelho verdadeiro, bíblico. Como enfrentar a morte? Com a fé em Cristo, tendo a convicção de que Jesus é o Cristo, convicção essa que Jesus faz questão de trazer ali a João, quando Jesus manda responder: e de anunciar a João as coisas que ouvis e vedes, os milagres ali sendo realizados, e Jesus mencionando o texto de Isaías. E isso é algo que resulta em Marcos capítulo 6, verso 20. Diz assim: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. Como enfrentarmos a morte como verdadeiros servos de Deus? Com a nossa fé em Cristo e andando em santidade e praticando a justiça. João o Batista morreu um servo de Deus. E nós, quando chegar a nossa hora, como enfrentaremos a morte? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.